sexto ano! Tudo bem, queridos? Vamos começar mais uma videoaula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre o grau dos substantivos. Já aprendemos as flexões do substantivo em gênero e em número. E hoje nós vamos explicar sobre a flexão de grau. Bom, temos aqui no livro de vocês, eu vou pedir que vocês peguem o livro. Está na página 199, aqui ó, 199. Então, eu vou pedir que vocês abram lá para nós acompanharmos essa aula juntinhos, ok? E temos aqui iniciando o grau do substantivo, sendo ele diminutivo ou aumentativo, né? Então, posso flexionar o meu substantivo no grau diminutivo ou aumentativo. Mas tem umas subdivisões bem interessantes que eu vou mostrar para vocês, tá legal? Vamos lá. Primeiro aqui no grau diminutivo, olha. Eu tenho o grau diminutivo subdividido em sintético e analítico. Vocês vão perceber que isso também vai acontecer aqui no aumentativo. Também eu vou dividi-lo em sintético e analítico. Como assim, professora? Sintético, grau diminutivo sintético e grau diminutivo analítico. Como funciona? Qual é a diferença entre eles? Bom, o grau diminutivo sintético é aqueles que eu só vou agregar o sufixo inho, ouzinho, ouzinha, ouinha, né? Como vocês já costumam fazer, como nós já costumamos fazer naturalmente para reduzir a palavra, para trazer o diminutivo para um substantivo. Então, o grau sintético, você vai lembrar que é aquele que sintetiza, é o menor. Tá? Sintetizar um texto, por exemplo, é diminuir, é resumir aquele texto a ponto dele ficar mais objetivo, menorzinho, tá legal? Então, o grau diminutivo sintético é aquele que apenas eu tenho um sufixo. Como assim diminuir, professora? Vou mostrar para vocês porque em relação ao analítico, ele é maior. É maior porque agrega uma outra palavra. Já no sintético, ele é apenas uma palavra que agrega esse sufixo inho ou zinho. Vejamos aqui no exemplo. Ó. De copo, eu tenho um copinho. De pássaro, passarinho. Roupa, roupinha. Avião, aviãozinho. Flor, florzinha. Perceberam? É apenas o sufixo inho ou zinho agregado à minha palavra. E aí eu transformo no grau diminutivo. Agora vejamos o grau diminutivo analítico. Vou colocar aqui para vocês para marcar, fica mais fácil. Ó. Analítico. Fechei aqui. Ó, aqui nós vimos o sintético, tá? Que eu apenas agrego um sufixo aqui. Agora, vocês vão ver o analítico. E qual é a diferença? Eu também vou usar o grau diminutivo, mas eu preciso de uma outra palavra, o auxílio de uma outra palavra, pequeno ou grande, no caso, um adjetivo, para estar dando esse grau, essa intenção de diminutivo. Vejamos aqui. Quando eu tenho carro pequeno, eu posso falar que o meu carro é pequeno, ou eu posso falar que eu tenho um carrinho, não é isso? Então, vamos lá. Qual a diferença? O carrinho é o meu grau diminutivo sintético. Agora, o meu carro pequeno, tá? É o meu grau diminutivo analítico. Então, a diferença entre os dois é o sintético, ele é somente acrescido, agregado um sufixo à palavra. Então, eu tenho uma única palavra para demonstrar o grau diminutivo. E o analítico, não. O analítico eu preciso de uma outra palavra, que na verdade é um adjetivo, para que eu tenha essa intensidade diminuta, para que eu venha diminuir esse substantivo. Por exemplo, aqui, o carro pequeno. A mesma coisa acontece aqui, ó. Roupa diminuta. É uma roupa pequenininha. Ou eu posso falar roupa diminuta, do mesmo modo, com o mesmo sentido, eu posso chamá-la também de roupinha. Não é isso? Então, são duas formas diferentes para que eu apresente esse grau diminutivo.
eu posso apresentá-lo de forma sintética ou analítica. Sintética, uma única palavra, com esse sufixo inho ou zinho, e analítico, duas palavras, certo? Vamos lá então, deixa eu colocar só para carregar aqui. Prosseguindo então aqui. Da mesma forma, ó, eu tenho casa minúscula. Olha aqui, eu tenho uma palavra, um adjetivo que traz que me demonstra esse grau menorzinho que eu quero empregar para o meu substantivo. Grau diminuto ou diminuta, roupa diminuta, carro pequeno. Tudo bem? Então, a formação de um substantivo com apoio de um adjetivo que me traz esse valor de grau diminutivo, certinho? Esse é o analítico. Vejamos agora o aumentativo. Acontece a mesma coisa. O interessante é isso, que facilita. Vamos lá. Que eu tenho aqui o grau aumentativo. Naturalmente, esse grau aumentativo é aquilo que eu vou mostrar grande, né? Que eu vou acrescentar. Eu quero mostrar que é algo maior. Então, eu tenho dois tipos de demonstrar esse grau. Eu tanto posso usar o grau aumentativo sintético como o grau aumentativo analítico. Vejamos aqui a diferença, ó. Da mesma forma que eu acabei de explicar para vocês. O sintético, uma palavra apenas com o sufixo. E o analítico é formado por duas palavras. O substantivo acompanhado de um adjetivo para demonstrar esse grau maior, tá? Essa intensidade maior. Então, vamos lá. Grau aumentativo sintético. Em geral, forma-se com as terminações ão, ona e zão. Vai depender da palavra. Copão. De carro eu tenho carrão. De problema eu tenho problemão. Olha aqui, de choro eu tenho chorona, tá? De pé eu tenho pezão. Tudo bem? Então, tudo isso aqui eu só agreguei ao meu radical. Vocês já aprenderam que radical é a estrutura da palavra, né? A raiz da palavra, aqui, ó. Copo, por exemplo, ó. E eu agrego esse finalzinho, que eu chamo de sufixo. É uma terminação que todas as vezes que eu utilizo, eu transformo aquele substantivo em um grau aumentativo. Que são eles o ão, o ona e o zão. Então, copo, copão, carro, carrão e aí por diante. Certinho? Agora, olha aqui, o grau aumentativo analítico. Sempre que vocês pensarem em sintético, pensem em menor, resumido, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Alguém veio contar uma história para vocês. Vamos lá, na escola, vocês chegam lá segunda-feira e aí o colega vem contar para vocês tudo o que aconteceu no final de semana. E aí está durante a aula, ele querendo conversar com você, contar todo esse conteúdo, toda a história dele, que ele viveu no final de semana, onde ele foi, como é que aconteceu, e você querendo prestar atenção. Então você fala o que para ele? Sintetiza isso, sintetiza. Quer dizer o quê? Resuma, tira esses detalhes aí e fale mais rápido, conta essa história de maneira mais objetiva. Então, sintetizar isso é, ó, resumir, diminuir. Então, nesse caso aqui, por que eu estou falando para vocês isso? Porque essa informação, para que vocês entendam que a palavra sintética, né, que no caso aqui é o grau aumentativo sintético e analítico, entre na mente de vocês que sintético tem a ver com menor e analítico maior. Sintético, uma palavra apenas, e analítico, duas palavras. Eu tenho aí um substantivo acompanhado de um adjetivo. Esse adjetivo é que vai mostrar pra gente esse grau maior, tá legal? Então vamos lá. Aqui eu tenho um analítico, ó, formado em geral com o auxílio da palavra grande ou de outra palavra equivalente, tá? Imensurável, enorme, não tem problema. O importante é que você compreenda que aquele substantivo está tendo um grau maior, ok? Aqui, ó, copo grande, não é qualquer copo, é um copo grande. Apartamento enorme, dívida enorme, ok? Aí aqui nós temos, ó, no dia a dia, muitas vezes utilizamos substantivos no grau aumentativo ou diminutivo, sem necessariamente estarmos enfatizando seu tamanho, sua intensidade. É o que acontece quando se diz, por exemplo, que
Aninha é uma pessoa legal. Aninha, será que é o tamanho dela? Aninha, porque é pequenininha? É isso? Será que todas as vezes que nós usamos esse grau diminutivo é para tornar algo menor? Não é isso que acontece de fato na língua portuguesa. Olha aqui, esse exemplo é bem bacana, ó. A forma aninha, diminutivo de Ana, denota afetividade, né? E não tamanho ou intensidade. Ou seja, ele não denota aqui pra gente o tamanho, que a Ana é pequenininha, ela é baixinha. Não, é Aninha porque é o carinho, é a maneira como nós chamamos a Ana carinhosamente, né? Temos muito o hábito de utilizar esse diminutivo quando queremos trazer um certo carinho, afeto, afetividade em relação a algo ou a alguém, tá? Isso é muito comum na língua portuguesa. Tudo bem? Então, o grau diminutivo traz também, denota também essa afetividade. Bom, visto isso, acabamos aqui a explicação sobre os substantivos, tá? Só voltando, já aprendemos as flexões de gênero, de número e agora de grau. Agora nós vamos para os adjetivos. Também no livro de vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui, a página é 212. 212, aqui tá diferente da de vocês, tá? Por isso que eu coloquei diferente. Aqui nós temos também o grau do adjetivo, gente. Só para que vocês não venham confundir, tá? Substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres, ok? Ela nomeia tudo que há, são substantivos. Os nomes dos objetos, os nomes dos seres imaginários, reais, são substantivos. Agora, nós estamos indo para o adjetivo. E o adjetivo, eu também já comecei a falar para vocês sobre o seu gênero, o seu número e também faltou o grau. Então, agora nós vamos ver o grau do adjetivo, tá? Esse mesmo grau que acabamos de ver lá do substantivo, que é aumentativo e diminutivo, agora tem também um grau do adjetivo. Vamos conhecer? Que grau é esse, professora? Será que também é o diminutivo e aumentativo? Vamos ver, tá? É um pouquinho diferente daquele. Então, vamos lá. Para iniciarmos aqui, ó. Nós temos grau comparativo, tá? Isso é importante entender quais são os graus. Primeiro passo, grau comparativo. Naturalmente, a palavra aqui já nos traz a informação, né? Já denota o quê? Comparação. Se é comparativo, então há uma comparação sendo estabelecida. Então, eu tenho grau comparativo, tenho grau superlativo. Quando eu falo de superlativo, vocês vão pensar no grau maior, mais intenso, é o super, tá? É aquele máximo, é o grau máximo, tá? Então, esse prefixo super já nos leva a entender que é algo muito grande, tá legal? Então, ó, super, bem exagerado. E temos o grau superlativo, ó, relativo. Então, vamos de novo, olha aqui. Primeiro, grau comparativo e tenho subdivisões que eu vou explicar. Eu tenho grau superlativo absoluto e tenho grau superlativo relativo. Eu vou ver cada um deles com vocês, ok? Vamos lá ver, vamos entender cada um. Vamos lá. Primeiro aqui, grau do adjetivo, começando pelo comparativo. Queridos, comparativo traz uma comparação entre dois substantivos, certo? Quando eu comparo duas colegas, né? Quando eu comparo dois objetos, eu sempre vou fazer uma comparação entre dois substantivos, certo? Só que como estamos trabalhando com o grau do adjetivo, ele traz sempre uma comparação e traz um adjetivo para qualificar esses dois substantivos, tá? Ele diz se um é melhor que o outro, se é pior que o outro, ou é tanto quanto o outro. Vamos ver aqui. Temos ele, olha, como igualdade, superioridade, temos como inferioridade. Então, são três tipos diferentes, ok? Igualdade, superioridade e inferioridade. Igualdade, eu vou comparar, certo? Ó, o amor é um substantivo, lembra? Substantivo abstrato, sentimento. É tão importante, deixa eu só colocar para vocês aqui, ó.
é tão importante. Importante nesse caso aqui é o meu adjetivo. Eu não estou qualificando o amor? Eu estou, olha. O amor é importante. Só que nesse caso aqui de comparativo de igualdade, eu estou comparando esse amor com uma outra palavra que é um outro substantivo. Então, o amor é tão importante quanto a paixão. Então, amor e paixão estão sendo comparados, só que trazendo uma ideia de igualdade, tá? Colocando para vocês que é uma comparação de que um é tão importante quanto o outro. Não tem um maior que o outro. Então, se eu comparo, o amor é tão importante quanto a paixão. Tá legal? Então, há uma comparação sendo estabelecida aqui, claro, e de forma igual, tá? Eu estou comparando igualmente uma palavra, no caso o amor, a paixão. Ficou claro para vocês? Tudo bem? Olha aqui, se eu disser assim, ó, o exercício é tão difícil, tá? Esse exercício, vamos colocar esse, tá? Esse exercício é tão difícil quanto aquele. Eu estou comparando dois tipos de exercícios, tá? Esse, ele é tão difícil quanto aquele. Então, os dois são difíceis, né? Há uma comparação sendo estabelecida? Há uma comparação. Então, eu posso usar aqui muitas outras palavras, nós usamos no dia a dia esse grau de comparação o tempo todo, não é isso? Meu estojo é tão bonito quanto o seu, não é isso? Então, vamos lá. Agora, também podemos fazer uma comparação de superioridade, tá? Que algo é superior, então é um substantivo sendo colocado superior ao outro, uma palavra superior a outro. E no meio, o que nós vamos ter? Olha aqui, ó. Nesse caso, o importante, um adjetivo, que vai mostrar qual é o melhor entre eles, tá? Ó, agora, no mesmo caso, o amor. O amor é mais importante, ele é superior, não é? Ele é mais importante que a paixão. Então, ele é mais, esse mais trazendo quantidade, tá? De superioridade em relação à paixão, que é o outro substantivo. Então, o amor é mais, a palavra é importante, que é o meu adjetivo, que a paixão. Existe aqui uma relação entre eles de comparação, mas evidenciando um melhor que o outro. Então, mais que. Fácil? Muito fácil. Inferioridade. O amor, da mesma maneira, estou comparando, tá? Sempre estabelecendo duas palavras, tá? Agora, como é inferioridade, ele é menos importante. Então, ele é menos importante que a paixão. Deu para compreender? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá para o grau superlativo. Esses três, igualdade, superioridade e inferioridade, são graus de comparação, grau comparativo. Tudo bem? Agora vamos lá para o grau superlativo, aquele bem exagerado, tá? É o grau maior, quando eu quero trazer uma comparação muito grande, tá? Só que aqui nesse caso, eu vou direto para a comparação aqui, ó. Para esse grau superlativo relativo. Vou explicar por quê. Porque ele se parece com aquele grau que acabamos de ver lá em cima. Lá em cima, nós vimos que é um grau, olha que vou botar aqui, ó. É um grau comparativo, não tem superlativo não, só comparativo. Comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade, não é isso? E é um grau comparativo entre dois substantivos, tá certo? Tá ótimo. Agora vamos lá para o grau superlativo relativo. Esse superlativo, chamado de superlativo relativo, ele também traz uma comparação, por isso eu coloquei logo em seguida esse para mostrar para vocês.
Mas qual a diferença entre esse grau aqui com o que acabamos de aprender lá em cima? Lá era apenas grau, um grau que trazia, ó, uma comparação, tá? Esse aqui não tem nem nome de comparação na nomenclatura, que é um grau superlativo, tá? Relativo. Relativo por quê? Vamos lá. Primeiro, superlativo porque é super, porque é exagerado. E relativo porque existe aqui também um grau de comparação entre dois elementos. Só que a diferença é que esse segundo elemento comparado, ele não é um elemento qualquer. É comparado com tudo que há relacionado àquela palavra. Vou ser mais clara para vocês aqui na própria oração, na própria frase. Ó. O grau superlativo, por isso que ele é super, do adjetivo, ele intensifica uma característica do substantivo, estabelecendo uma relação de superioridade ou inferioridade. Igualmente, nós vimos lá em cima. Só que agora é com outros seres. É como se eu pegasse uma pessoa ou um objeto e colocasse ele como o melhor dentre todos os outros. Quer ver? Quando eu falo assim, ó, ela é a mais interessante de todas. Olha que interessante, gente, ó. Ela, tá? A Mariazinha, ela é a mais interessante de todas. Eu não estou comparando a Maria com a Joana. Eu não estou comparando a Maria com a Francisca, nem a Maria com a Tayane. Não, eu estou comparando a Maria com todas as outras em relação a todas as meninas. Olha que extrema comparação. Então agora eu estou fazendo uma comparação entre todos os seres e não só diante de mais uma pessoa ou de um objeto. Não há dois substantivos sendo comparados. Há uma palavra, pode ser uma pessoa ou um objeto, sendo extremamente supervalorizado, digamos assim, tá? Tanto para o grau de superioridade quanto para o grau de inferioridade. Vejamos aqui o exemplo, ó. Ela é a mais interessante de todas as mulheres. Eu comparei essa pessoa com todas as mulheres, tá? Eu poderia colocar assim, ó. Este exercício é o mais difícil de todos. Este exercício é o mais difícil de todos. Eu não estou comparando um exercício com o outro. Eu digo que este, em relação a todos os outros, ele é o mais difícil, tá? Ela é a mais inteligente da turma, tá? Olha só. Se eu colocar que é mais inteligente, eu faço aqui uma super revalorização, né? Eu coloco ela superior a todos, tá? Então existe uma intensidade maior, por isso que estamos diante do grau superlativo, tá? E é relativo porque se refere tanto à superioridade quanto à inferioridade. Agora, como que eu vou reconhecer, professora, e diferenciar o grau superlativo relativo lá do grau comparativo lá em cima? Olha só, eu vou dar uma dica para vocês. Anotem aí. Vocês vão fazer o seguinte, olha. Vocês vão apenas, deixa eu fechar aqui, vocês vão usar essa estrutura aqui, ó, a mais, tá? Ela é a mais. Se fosse o exercício, vamos colocar aqui, ó. Se fosse o exercício, outro exemplo ali para vocês. Ó, este exercício, opa, é o mais difícil. Não foi isso? Olha aqui. Se eu colocar esse exemplo aqui, este exercício é o mais difícil de todos. Qual vai ser a maneira que eu consigo identificar
e diferenciar o grau superlativo relativo do grau comparativo, já que também aqui existe uma comparação sendo estabelecida. Aqui eu vi o A, não foi? Ela é a mais interessante. E aqui eu tenho o mais difícil. Então, esse A mais difícil, o mais difícil, o mais inteligente, a mais inteligente, não importa. Essa estrutura é que vai mostrar pra gente que estamos diante de um grau superlativo, tá? E não um grau comparativo apenas. E uma outra maneira de identificarmos isso também é porque aqui no superlativo ele é comparado com todos do mesmo ser, tá? Todos os outros seres, não apenas com um único substantivo, com uma única pessoa. Tá? Isso também difere bastante, tá legal? Por exemplo, ó, este exercício é o mais difícil de todos. Se eu tirar esse de todos aqui, tem problema? Não, não tem problema nenhum. Eu posso fazer isso, ó. Este exercício é o mais difícil. Ponto. Eu continuo usando o grau superlativo relativo da mesma maneira, tá? Então, o que marcou aqui, essa estrutura marcada, que estamos diante de um grau superlativo relativo, é por causa desse o mais difícil, a mais interessante, tá? Tranquilo? Ó, se eu disser ela é a mais interessante, claro, ficaria mais completa se eu usasse a mais interessante de todas as mulheres, né? Mas, se não houvesse essa continuidade aqui, não mudaria nada na minha estrutura. O mais importante é a estrutura do a mais e o mais. Tudo bem? Ficou fácil para vocês? Agora aqui, inferioridade, ó. Ela é a menos interessante de todas as mulheres. Ou este exercício é o menos difícil, tá? É o único que não é difícil, digamos assim. É o menos difícil. Tranquilo? Deu para compreender essas diferenças aqui? Eu trouxe para vocês uma tabela que eu acho que facilita, então eu vou pedir para vocês copiarem, tá? Ó, vocês vão pausar o vídeo de vocês e vão copiar, porque isso aqui ajuda bastante. Ó, aqui nós estamos diante, você vai colocar aqui em cima assim, ó, grau do substantivo, tá legal? Grau do substantivo. E aqui eu tenho menino, e o menino pode estar no grau aumentativo e diminutivo. Aumentativo pode ser analítico ou sintético, como eu falei para vocês. Analítico, duas palavras, tendo aqui um substantivo e um adjetivo, né? Nesse caso é grande, mas pode ser outro, tudo bem? Pode ser imenso, enorme. E sintético, uma única palavra que eu agrego essa desinência finalzinha, tá? Essa terminação que me traz a ideia de grande, que eu estou aumentando, né? Trazendo uma dimensão maior para essa palavra. Não é um menino não, ok? E o grau diminutivo, analítico e sintético. Analítico também formado por um substantivo e um adjetivo, e o sintético formado apenas pela palavra, com mais o sufixo, nesse caso é o in, meninim. Isso aqui é uma tabela que vocês vão copiar para o caderno de vocês, tá? Em relação ao grau do substantivo. Então, anota aí. Grau do substantivo e façam essa anotação. Pausem o vídeo e anotem, copiem, ok? Isso vai facilitar muito vocês. Agora nós vamos para fazer uma análise, tá? Final, um resumo sobre o grau do adjetivo. A mesma coisa você vai fazer, ó. Grau do adjetivo. Eu tenho um grau normal, João é inteligente, tá? Inteligente é o adjetivo que qualificou o João. Eu tenho um grau comparativo e tenho superlativo, lembra disso? Comparativo, ele pode ser de igualdade, duas palavras, dois substantivos, né, relacionados, trazendo uma ideia de comparação, de igualdade entre eles, né? Ó, João é tão inteligente quanto Pedro, tão inteligente quanto Pedro, tá bom? Tranquilo. Agora, de superioridade, um é superior ao outro, ó. João é mais inteligente que Pedro. Eu posso usar também, muito importante informar para vocês, essa estrutura do que, tá? Tanto faz. Eu posso colocar que João é mais inteligente do que Pedro,
ou é mais inteligente que Pedro? Tanto faz. As duas formas estão aceitas de acordo com a norma padrão, ok? E de inferioridade, ó, João é menos inteligente do que Pedro. Então, também está estabelecida uma comparação, só que agora que um é inferior ao outro, tudo bem? Então, aqui é o grau comparativo. Agora, vamos para o superlativo, o grau maior, mais intenso, ó. O superlativo, ele pode ser absoluto e relativo. Vamos direto para o relativo, para nós lembrarmos, ó. O relativo. Relativo de superioridade, relativo de inferioridade. Superlativo, relativo de superioridade, eu tenho aí, ó, João é o mais inteligente. Viu? Repararam que esse o é que destaca que ele é superior a todos os demais, tá? A todos os outros. Então, ele é o mais inteligente. Grau, superlativo, relativo, ok? Ó, relativo, ó. Grau superlativo, relativo. E nesse caso aqui, como ele é mais, é de superioridade. E o de inferioridade, ó. Relativo de inferioridade. João é o menos inteligente, mas ele é o menos. Esse o é a marcação que eu tenho para diferenciar daquele grau comparativo que acabamos de ver. E, para finalizarmos, nós temos também o grau superlativo absoluto, que é analítico e sintético. Gente, esse aqui eu nem falei com vocês agora há pouco, né? Eu vou aproveitar aqui um momento para nós falarmos. Acabei que eu não voltei lá na outra tela. Então, olha aqui. Qual a diferença desse absoluto para o relativo? Aqui vimos o relativo, que se parece bastante com o grau comparativo. Agora vamos ver o grau absoluto, analítico e sintético. Vocês vão pensar da mesma forma. Analítico, formação de duas palavras. Sintético, uma. Até aí, são iguais. Mas por que absoluto? Olha aqui. Quando eu falo que ele é superlativo absoluto, analítico, duas palavras, eu tenho que João, ele não é inteligente. Ele é muito inteligente. Eu vou usar agora um advérbio para intensificar esse adjetivo. Eu uso um advérbio para tornar esse adjetivo super, no seu grau maior. Ele não é inteligente, ele é muito inteligente. Tá legal? Deu para compreender aqui? Então, eu tenho um advérbio que intensifica um adjetivo. Estamos diante do grau superlativo absoluto. Aí, nesse caso, é o analítico. E o sintético? O sintético não é uma palavra apenas? É. Então, eu vou agregar só aquele sufixo à minha palavra. E também para transformá-la num grau super, num grau maior, tá? Por isso que estamos diante do grau superlativo, ó. João, ele não é inteligente, João é inteligentíssimo. E aí, deixa eu voltar com vocês um pouquinho, porque vai aqui, ó, absoluto, olha onde nós paramos. Aqui no absoluto, nós temos o íssimo, ílimo e érrimo, ou seja, são sufixos que vão formar a minha palavra em seu grau superlativo. Aí eu tenho aqui, ó, difícil, dificílimo, belo, belíssimo ou belíssima, né? Ele flexiona também de gênero. Pobre, paupérrimo, né? Uma pessoa muito pobre, uma pessoa paupérrima no seu grau maior. Eu quero intensificar essa palavra. Então, ou eu posso falar que é muito difícil um exercício, ou eu posso falar que ele é dificílimo. Ou eu posso dizer que essa menina é muito bela, ou eu posso dizer que ela é belíssima. Não é isso? Esse menino é muito pobre, ou ele é paupérrimo. Entenderam as diferenças? Então, tá legal. Vou voltar lá, vocês vão copiar. Vocês vão copiar, tá? Esse grau do adjetivo aqui para o caderno de vocês, para que vocês consigam ter uma organização melhor desses dois graus. Grau do substantivo, que nós já vimos, né? Que isso vai diferenciar entre aumentativo e diminutivo. E grau do adjetivo, que vai trazer uma comparação, e tem lá o grau de superlativo, né? Que nós já acabamos de ver. É o grau superlativo absoluto,
analítico e sintético, e grau superlativo relativo, absoluto e sintético, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham aprendido. São detalhes, tá? Não é um conteúdo difícil, apenas requer bastante atenção para que vocês diferenciem, tá? O grau em relação às nomenclaturas, né? Que vamos dividi-las, tá? E a formação delas também para uma oração é muito importante conhecer, tá? Esse conhecimento para vocês vai ser de muito valor, tá bom? Beijão, até a próxima videoaula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.